Vamos lá. E aí, Luciano, beleza? Beleza, Cedro? Contigo aí, tudo bom? Tudo jóia. Vamos aí falar para o pessoal hoje o que é o teta, né? Vamos conversar, nós estamos conversando sobre as gregas, fizemos uma grega de delta, né? Que estava eu e o Fábio. Agora eu e você vamos conversar de teta. E o que é o teta, na verdade? O teta é o quanto eu ganho por vender uma opção e o tempo vai passando. Na verdade, a opção você tem que pensar nela como um seguro, né? Então Sim. você vende um seguro e na hora que eu vendo um seguro eu recebo uma grana, tá? À medida que o tempo vai passando, aquele seguro, se não der o sinistro, ele vai expirando. Pense no seguro como o sinistro como sendo o exercício da opção, se eu estou vendido, claro. Ou não, estou comprado também. E se ele não der o sinistro, ele acaba expirando e eu fico com aquele prêmio. Então essa é a lógica do TETA, né? Então, o teta é o quanto você ganha ou paga para fazer parte daquela operação de seguro, que é uma operação de opção. Vamos dividir a tela com o pessoal aqui, e aí a gente vai apresentar aqui. Beleza, maravilha. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem o que é o teta, e o teta nada mais é uma grega do modelo de Black-Scholes, que mostra o valor a ser pago ou recebido com a passagem do tempo. Então, à medida que o tempo vai passando, há um decaimento. Por isso que a gente chama de teta decay, que é o decaimento do teta, e ele tende a zero quando o tempo acabar. Quanto a opção irá variar de preço se decorrer um dia e todos os outros fatores estiverem constantes? Isso é muito importante, é o que a gente chama de ceteris paribus. O que é ceteris paribus? Eu tenho 5 fatores que se mexem, tá certo? Eu não consigo ver como é que funciona a ação desses 5 se mexendo simultaneamente. Então, para eu entender, o que eu faço? Eu faço uma derivada parcial, ou seja, eu travo todos os fatores e vario um e quero saber o que a variação desse fator provoca em outro. Então, o que a variação do tempo, o que o decorrer do tempo provoca no preço da opção. Isso é o teta. Então, a partir do momento em que um dia passa e preço do ativo, volatilidade de juros, está tudo constante, tá certo? O strike também. Quando um dia passa, o que acontece com o preço da opção? Cai ou sobe? Cai, porque se eu estou pagando um seguro e eu decorro um dia a menos, se eu tenho um dia a menos para aquele seguro vencer, o quanto que eu paguei, uma parte teve que ficar naquele dia. O interessante é que esse negócio não é linear. Por exemplo, se eu paguei R$ 100 por um seguro de 10 dias, eu não estou pagando R$ 10 por dia, tá? Eu vou estar pagando muito mais para o fim do seguro e muito menos para o início do seguro. Então, o fato da não linearidade do teta é extremamente interessante. E aí, 2 pontos são importantes, que a gente entender que se eu tenho uma posição short, ou seja, se eu estou vendido, o meu teta é positivo. Por quê? Porque eu estou cedendo para alguém um seguro. Eu vendi uma opção para alguém. Se eu vendi uma opção para alguém, eu recebo uma grana e eu recebo teta com o passar do tempo. Os vendedores de volatilidade, normalmente, eles estão comprados em teta, eles estão com teta positivo. E os compradores de volatilidade, eles têm que pagar para estar naquela posição diariamente. Eles estão com teta negativo, tá certo? Por quê? Porque eles estão com a posição long, eles estão comprados. Então, o net deles é comprado, do comprador de volatilidade, e do vendedor de volatilidade, o net dele é vendido. Portanto, o vendedor de volatilidade, ele recebe para ficar com aquele negócio, ele está torcendo para ficar parado, e o comprador de volatilidade, ele está pagando para ficar no negócio. Então, ele quer que a coisa mexa, senão ele não vai se dar bem, né? E aí, Luciano, o que você tem aí para completar? Ah, eu tenho para completar que é sempre interessante, assim, vender com uma certa distância, né? Porque muitas vezes, assim, muitas vezes eu cometi o erro, assim, de vender uma opção muito próxima do dinheiro, assim, ou até ATM, até talvez um pouco ITM, assim, para ter uma operação de taxa, né? Com essa visão. Só que isso aí geralmente não é legal, né? Porque aquela conta que tu compra, assim, ela tem um preço também. Então, se tu vende ela muito no dinheiro, assim, parece que tu tá recebendo muito mais, mas em compensação tu também tá pagando pela tua conta que tu tá comprado para te proteger. Então, no fim da história, não é tão interessante. Mais interessante vender um pouco mais longe, assim, né? Para justamente
ter o tempo mais a favor, principalmente lá no final, como tu falou, né? Exatamente. Os dados mostram que se você vender OTM, apesar de você receber bem menos, você vai ter uma lucratividade maior do que quando você vende ATM. Quando você vende no dinheiro, você vai oferir mais recursos. Tem cara que está vendendo dinheiro, porque aquele dinheiro ele vai ficar tudo para ele. Só que, como as opções aqui vencem na segunda e última negociação é sexta, se você exatamente no strike certo, vai te sobrar ainda uns 20, 30 centavos para ir para segunda-feira, que você não vai conseguir fazer dinheiro com aquilo. Então, esse é um problema também. Mas sempre vender OTM é melhor do que vender ATM. O mercado está despencando. Aí tu vende ATM, você vende até ITM para o mercado despencar e você conseguir receber mais pela opção que vai degradar, né? Mas o padrão não é esse. O padrão é vender OTM, vender fora do dinheiro. E veja, a posição short ela é positiva na put e na call, e a posição long é negativa na put e na call. Tem outro ponto legal aqui, que é o seguinte, essa curva tracejada do gráfico aqui, ó, ela é uma curva, eu tô passando não estou passando, é isso aqui. Essa curva tracejada aqui do gráfico, ó, ela é uma reta, né? E essa curva azul é a curva do θ. Veja como é que ela vem com uma inclinação e ela vai aumentando essa inclinação. E essa inclinação aumenta muito mais aqui no final. E aumenta muito mais aonde, pessoal? Aumenta muito mais com 45 dias. Por isso aquela lógica de vender a 45 dias. E veja, nós estamos falando de uma operação de um ano, que é dias úteis ou corridos. Aqui nesse gráfico é dias corridos. Eu peguei o gráfico de um site americano, tanto que o site o título está em inglês, né? Mas veja, essa inclinação muda bastante e toca essa reta com 45 dias, que é mais ou menos uns 33, 34 dias úteis aqui no Brasil, que é quando começa a valer a pena você vender. Por quê? Porque se a inclinação do θ aumenta, quer dizer o quê? Que o decaimento vai ser cada vez maior. Então essa é a lógica do θ. E aqui vem um exemplo bastante prático, eu estou olhando para a direita, tirando a tela que está aqui com vocês. Então, eu tenho aqui uma ação que eu chamei de ativo ABCD3, com preço 49, strike 50, juros 3,50, vol 30%, e todos esses pontos aqui são iguais nos 4 exemplos. O que eu estou variando? Eu estou variando o tempo, de 30 para 29. Simulei qual era o preço pelo modelo de Black-Scholes padrãozão, tá certo? Deu 1,67 aqui o preço, e eu tinha um θ de menos 0,036. Decorreu um dia, o que vai acontecer com o preço? Vai correr um dia, não mudou preço, não mudou strike, não mudou juros, não mudou vol, o preço vai cair. E o preço cai para 1,63. Poxa, César, caiu 4 centavos, por causa do arredondamento. Porque, na verdade, eu tenho que 1,67 menos o θ deu 1,63, que foi esse resultado aqui. Então, exatamente com a passagem de um dia, de 30 para 29, eu tenho o preço da minha call reduzindo exatamente no valor de θ. E eu vou queimar. Veja que meu strike está em 50, eu vou ficar queimando isso aqui até o fim, né? Então, o que eu tenho? Eu tenho aqui, ó, aqui ela vale 51 centavos, faltando 6 dias, e faltando 5 dias ela vale 44 centavos. O θ já está valendo 7 centavos. 51 menos 0,44, tá certo? Então, a gente tem que... O preço da call de um dia é igual o preço da call do dia anterior menos o θ. Tá certo? Para isso é que serve o θ. Um comentário, Luciano, passo. Não, pode passar. Por esse exemplo, nós já vemos que é bem agressivo, assim, esse time decay, assim, mais para o final, né? Exatamente. Vai passando os dias, vai acelerando. É exatamente o gráfico que está aqui. Esses gráficos são muito interessantes. Pode continuar, eu te cortei. Não, é isso aí. O que eu tenho aqui nesse gráfico? Esse gráfico mostra um negócio bem legal. Eu pego o θ, quero saber qual é a curva do θ, tá certo? De uma put, mas pode ser de uma call também, não faz diferença, em relação à volatilidade. Quando a vol aumenta, eu inflo os preços. Os preços sacodem mais, então fica tudo mais arriscado. Então, para vender o seguro, eu vou vender mais caro. Então, se os preços estão sacudindo mais, eu vou exigir mais dinheiro. Se eu vou exigir mais dinheiro, o θ tem que ser mais gordo. Por quê? Porque eu tenho o mesmo prazo, tá certo? Para desaparecer todo o excedente.
Então, o que acontece, e que é bem interessante, é que a curva do θ ela é cada vez mais alta, mais gorda, quanto maior for a vol. Tá? Então, se a gente está passando por um momento de vol alta, o θ está lá em cima. E aí a gente vai ver depois o gama está achatado. Cara, nessa hora é a hora que dá para ganhar dinheiro. Tá? Aqui tem outro ponto interessante, um pouco mais complexo de você ver, que vem aqui um strike, um ATM put, que despenca no final. Eu tenho aqui uma ITM put, OTM, que simplesmente não tem θ no final. Por que a ITM e a OTM elas vêm com θ e no fim elas acabam tendo zero de θ? Elas acabam tendo zero de θ porque o θ já foi todo corroído. Imagina que a ação está em 20 e eu tenho lá, aqui é uma put, eu tenho uma put lá no 15. Quando estiver faltando 2 dias, 3 dias, não tem θ para desaparecer. Se eu estiver lá no 25, também não tem θ para desaparecer. Agora, se eu estiver no 20, ninguém sabe se vai dar ou não vai dar exercício, tem θ para desaparecer. E aí o θ cai num momento de singularidade da opção, que é exatamente esse vale que acontece aqui, ó, que é esse gráfico aqui. Eu acho que é um gráfico muito interessante. Isso aqui é com o passar do tempo, né? O que está acontecendo com o θ? Ele vem aumentando a declividade e depois ele chega numa ribanceira e ele olha e está lá um buraco gigante para quem? Para o ATM. Vejam que se eu estou ATM ou se eu estou ITM, isso não acontece, mas o ATM está aqui embaixo, a distância do θ é gigantesca. Por quê? Porque o prazo, mas o valor não cai da opção. Tá certo? Ele vai cair lá nos últimos segundos. E aqui no Brasil, como você tem a liquidação em data diferente do último negócio, ele não cai. Nos Estados Unidos cai. Tá certo? Nos Estados Unidos tem um horário e você vai negociando até 20 minutos, meia hora, 10 minutos, vai ter alguma coisinha lá para queimar. Tá? Então é bem interessante isso aqui. Eu nunca entendi isso que acontece aqui no Brasil, porque realmente é como tu falou, né? Principalmente as opções que estão ATM, assim, né? Quando, tu vai até sexta-feira, né, ainda tem lá 1% praticamente, assim, hoje que o Volco tá alta, né? Tem praticamente 1%, assim, vale uma opção na sexta-feira. Às vezes pega uma opção da Petrobras ali, assim, vale uma fortuna, entende? Exatamente. Eu acho que tem muito a ver, Luciano, com a questão de que você tinha um mercado que vem se desenvolvendo e vem criando liquidez, né? Quando eu comecei a operar, o mercado só tinha opção, só vencia nos meses pares. Então, ele só vencia em fevereiro, abril, junho, agosto, outubro e dezembro. Não tinha todos os meses. Sempre foi na terceira, segunda-feira dos meses. Só que era dos meses pares. Tem 10 anos, 12 anos que começou a vencer todos os meses. E eu acho que isso é um desenvolvimento, né? Ano que vem, parece que é maio do ano que vem, eles vão mudar a regra e você vai ter o vencimento no mesmo dia, né? Então, acho que uma questão de tecnologia deve ter ajustado isso agora, que o exercício automático antes você tinha que ficar ligando, né? Algumas corretoras ainda funcionam assim, você liga e pede para exercer, né? Então, você tem uma janela de exercício, acho que uma, aí você vai ligar. Algumas já fazem isso de forma automática, elas criam uma janela de percentual de diferença para esse exercício e vai exercendo que vai bater naquele percentual. Então, acho que é uma coisa que vai, enfim, vai ano que vem mudar e é uma coisa que acho que é normal para você evoluir o mercado. E por fim, uma tela aqui do OpLab, né? Uma tela do OpLab, os dados foram coletados da F faltando 9 dias e da G faltando 33 dias. Então, o que eu quero mostrar? Eu quero mostrar exatamente o θ, né? Então, a gente vai pegar aqui uma ATM, que é 20 a 55. Faltando 9 dias, ela está valendo 55 centavos. Ela tem um θ aqui de 0,0321. Mas se você pegar uma ATM da G no mesmo 20,55, vamos pegar aqui o 20,49, ela está valendo muito mais que a 1,19, só que o θ dela está 0,0185. Ou seja, ela está perdendo valor por dia muito menos do que 9 dias. E se eu colocasse um gráfico daqui uma semana, faltando 5 dias, vocês iam ver que esse número chegaria a 0,05, 0,06. Então ele cresce absurdamente no final.
Por isso é interessante a gente fazer uma gestão de risco e eu estou ganhando mais, mas se eu estou ganhando mais, eu estou correndo mais risco. Se eu sou vendedor, e eu sou vendedor de volatilidade, eu pulo fora da operação, tá certo? Antes de chegar muito próximo do vencimento. Porque, apesar de eu estar ganhando um belo teta, eu estou tomando um risco de gama gigantesco. E eu não quero correr o risco de gama. Eu prefiro ganhar pouco, mas ganhar sempre, do que correr um risco de gama e quebrar no meio do caminho. Quebra? Claro que quebra. Se você não tiver seus ajustes de risco certos, você corre um grande risco de quebrar. Então, esse ponto eu acho que é bem interessante. Seria correto dizer, por exemplo, assim, o pessoal que trabalha com rolagem, por exemplo, assim, um momento ideal para fazer uma rolagem, encontrar um equilíbrio assim entre o teta diário que está faltando ainda para acabar, porque eu observo que muita gente fica esperando assim até virar pó mesmo, assim, até terminar, né? Eu não faço isso aí há muito tempo, eu prefiro sempre fazer que nem tu faz, assim, né? Pegar e sair com uma certa antecedência para sair do risco, né? Já passar por outra série, né? Mas eu nunca me tentei muito esse detalhe, assim, de até pegar o teto exatamente, assim, e fazer tipo assim, o teto agora tá em 3 centavos aqui, e eu vou trocar por uma outra que o teto é 1,50. Não, eu esperar, assim, um teto de 3 quanto um teto de 2, por exemplo. Compreende? Sim, entendi. Você não consegue trocar o teta desse jeito, um teta de 3, um teta de 2, trocando de série. Você só consegue trocando de strike, né? A sua quebra é gigantesca quando você troca de série, que é você trocar desse ponto aqui para um ponto aqui, né? Você vai quebrar mais ou menos a metade, né? Tá caindo quase a metade, né? Você quebrar um pedacinho seria você rolar ponto aqui. E também, na verdade, quando for... também tem outra questão, quando eu for vender também, por exemplo, assim, se eu tô agora, digamos que eu tô vendido nessa que agora ficou ATM agora. Uh, Se dá ATM, eu não vou vender o ATM, eu vou vender uma OTM, daí o teta vai ser menor mesmo. Né? Eu digo, eu Sim, vou vender uma mais para fora daí, né? Então não, exatamente. vai ter que ser com Exatamente. relação aos dias mesmo. Tem com relação aos dias e é uma questão de escolha. Eu acho que principalmente quando o cara está fazendo calendário, não dá para ele ficar muito na operação, né? Os sites, quando você olha a questão de otimização, eles falam que o calendário é para ganhar 25%. Ganhou 25%, você pula fora. Então não é para você ficar indefinidamente rolando aquele troço, né? Você pega, monta, deu 25%, você pula fora e faz outra coisa. Só que falar isso no mercado americano é fácil. Apesar de todos os testes serem em SPY, você tem lá 200 opções de ETFs, empresas de ETFs com liquidez. No mercado brasileiro você tem, enfim, falam que tem 10, eu acho que tem uma. Então, com liquidez mesmo, você tem uma, né, que é a Petrobras. Mas você tem mais algumas que você já está conseguindo fazer negócio, né? Então, acho que realmente essa questão da rolagem é uma questão muito de você tentar enxergar o gama que você está correndo risco, né? E eu gosto de rolar antes, eu gosto de rolar bem antes. Eu não espero, e quando eu espero, ela está bem ATM, né? Ela está bastante ATM. Então, por exemplo, nós estamos a 9 dias, 8 dias do final de uma série, eu ainda tenho eu tinha 40% da minha operação nessa série, hoje eu desfiz um pedaço, eu fiquei com medo de subir demais, e eu tenho uns 30%, 25%, e vou esperar. Tem até dentro do dinheiro, mas dentro do dinheiro já era, tá lá queimando o teta, né? Deixa queimar o teta. Como a vol, no momento que eu gravo, tá alta, ainda tem teta para dentro do dinheiro, então eu estou deixando dar uma queimada ou dar uma queda, que aí eu tenho bastante força para segurar nessa queda, porque eu tenho alguma coisa dentro do dinheiro. Mas a maior parte das coisas estão fora do dinheiro, com delta 35 mais ou menos, e depois de uma subida gigantesca, como aconteceu nos últimos 3, 4 dias, eu estou esperando uma quedinha, que é aquele delta 35 vai virar 20, e aí eu posso rolar. Ou eu recompro quando tiver um delta mais ou menos de 10, 9, 8, é mais ou menos isso que eu costumo fazer. Então, basicamente é isso. Não sei se você tem alguma coisa aí para comentar, Luciano, a mais. Isso aí já está entendido, sim. Esse é um assunto que nós já vemos falando, assim. Eu queria perguntar alguma coisa que fosse para o uso do pessoal, assim, que vai assistir o vídeo depois, né?
Mas seria mais mesmo com relação à rolagem, com relação ao delta, pegar o delta 30, 30, né? Ou pelo menos um 35, assim, né? Tem que ser, né? No máximo. Meu máximo é 35. Né? Já tô ainda no máximo 35, né? Não, é isso aí, César. Tá. Maravilha, então. Então é isso. Galera, um abraço. Obrigado, Luciano, aí, por participar. Dá uma força aí. Obrigado, Então, vamos falando aí, um abração aí. Até mais. tá.